Sabatina eu aprendo a louvar e adorar. Eu aprendo a amar meu irmão e unidos cumprir a missão. Eu aprendo a amar a palavra e guardá-la no meu coração. Eu aprendo a amar a palavra e guardá-la no meu coração. Olá, como vai? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nova temporada da lição da Escola Sabatina. Já estamos no 4º trimestre, cujo tema geral é Educação e Redenção. Aqui salientamos os pontos relevantes e mais importantes deste guia de estudo. Vamos orar para começar? Querido Pai Celestial, muito obrigado por estarmos juntos estudando as lições maravilhosas extraídas da Tua Palavra no Lições da Bíblia. Que a Tua bênção esteja sobre nós, nos ilumine para que possamos entender a Palavra de Deus, a Tua inspiração. Fica com cada estudante da Tua Santa Palavra, com cada professor, aluno, colega, irmão, irmã, que a Tua bênção esteja sobre nós. Te imploramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, já estou com o guia de estudos em minhas mãos, é a nova temporada, o 4º trimestre, e hoje nós vamos estudar justamente a segunda lição desta temporada, a segunda lição desta semana, cujo tema é a família. Maravilha, a família. E o texto para memorizar, ou o verso para memorizar, diz assim no Antigo Testamento: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Provérbios 1, versículo 8. Na verdade, amigo, amiga, a vida é uma escola. Assim sendo, a lição começa e prossegue demonstrando que a família é a nossa primeira sala de aula. Nenhuma criança é jovem demais para começar a ouvir sobre a bondade de Deus. Você não acha? Hinos e orações acerca da grandiosidade divina deveriam começar desde o berço e ir até ao túmulo. Adão, Eva, Caim e Abel tiveram o privilégio de formar a primeira família do planeta. É difícil conceber como seria ter o conjunto da história humana olhando para você na mesa da refeição da manhã. O Jardim do Éden, exuberante, porém inacessível depois do pecado, ainda estava à vista deles, sem falar no anjo que o guardava com sua espada de fogo. Sem dúvida, o tremendo esplendor e a paisagem inspirou inúmeras perguntas daqueles pequenos. Na mente curiosa dos filhos, borbulhavam muitas questões, tipo, por que isso? Como é aquilo? Eles interrogavam. O Deus Criador fez isso? As respostas de Adão e Eva se baseavam em relatos sobre eventos dos quais tinham sido testemunhas, de fato, oculares e na experiência pessoal de envolvimento com o seu Criador. Eles tinham o Evangelho para compartilhar, que falava de um Filho divino que um dia nasceria para esmagar a cabeça da serpente, mas não sem sacrifício de si mesmo. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós chamamos isso em teologia de proto-evangelho, ou seja, a primeira profecia a respeito do Messias vindouro, a respeito de Cristo, né? A primeira profecia, quando diz que a serpente picaria o calcanhar, né, do filho, e o filho esmagaria a cabeça da serpente. Esse filho, né, da mulher, no caso, da semente, representa Jesus Cristo, a fim de levar a família humana de volta ao Jardim do Éden. Cristo deveria vir ao mundo. Em Gênesis, no capítulo 4, de 1 a 4, Caim e Abel, eles ofereceram ofertas ao Senhor. Vocês conhecem a história. E podemos pressupor que eles aprenderam sobre o significado e a importância das ofertas como parte de sua educação familiar. É verdade que em relação ao plano da salvação, evidentemente, como mostra essa história, uma boa educação
nem sempre leva ao resultado desejado. Não é verdade? Não confunda ética com estética. Como assim, pastor? O altar de Caim era muito mais bonito do que de Abel, cheio de cereais e frutos. Já o de Abel era um cordeiro degolado e sangrando. Lembre-se que nem tudo que faz sentido é correto, amigo. Apostasia é vai sem ter ido, ou seja, a pessoa se afasta sem sair do lugar. Apostasia não é só abandonar as coisas de Deus, mas customizar as coisas de Deus ou fazer as coisas de Deus do seu próprio jeito. No caso dos filhos de Adão, Deus pediu como sacrifício o animal e não o cereal. Repito, não confunda ética com estética. Uma boa educação nem sempre leva ao resultado esperado. Muito forte, não é? Caim se recusou a reconhecer que era pecador e que precisava, amiga, de um salvador. Apresentou uma oferta que não expressava nenhum arrependimento pelo pecado, uma oferta, claro, sem sangue, e já dizia o apóstolo, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, Hebreus 9:22. Ele não compreendeu que a atenção parcial e formal das exigências explícitas de Deus não podia obter seu favor e substituir a verdadeira obediência e contrição do coração. Amigo, amiga, examinar bem o coração pode evitar que, como Caim, ofereçamos a Deus dons inúteis e inaceitáveis. A lição também destaca a comunicação, o meio pelo qual a educação acontece. É importante ressaltar que a construção de relacionamentos é um componente essencial para a comunicação e o ensino eficazes. A influência familiar é muito grande, muito boa, e a família literalmente nos torna quem somos. Até o adolescente que se rebela contra tudo o que sua família representa ainda está sendo moldado por ela, nesse caso, por antagonismo, não por submissão. Mas sempre esperamos que a família ofereça educação que prepare para uma vida de piedade, equilíbrio emocional e relacional, desenvolvimento intelectual e vocacional e bem-estar físico. Cada um desses tópicos pode levar a sobrecarga de informações. Portanto, a lição da semana fornece um pensamento-chave, talvez muitas vezes esquecido, que é importante para que cada educação em todas as áreas seja eficaz. A necessidade de construir relacionamentos. O nível de relacionamento entre os educadores e os alunos, sejam pais e filhos ou professores e alunos, com frequência determina se o aprendizado está acontecendo ou não. Muitos pais esperam que a doutrinação precoce de seus filhos com ideais, ensinamentos e estilo de vida os leve a se tornar adultos fiéis, cujo compromisso com Deus e com a igreja os motive para o ministério de tempo integral. No entanto, amigo, amiga, para a tristeza de muitos pais, seus filhos não apenas deixam de ser cristãos em sua juventude, como também não fazem nenhuma profissão de cristianismo. Seu estilo de vida moralmente irrestrito até excede o de seus colegas que nunca tiveram nenhuma educação cristã. As esperanças dos pais são frustradas e se perguntam perplexos o que aconteceu e onde erraram. Muitas famílias fazem o que acham correto na educação dos filhos, contudo, acham colhendo um resultado oposto às suas expectativas. Certamente existem inúmeras variáveis que podem levar os filhos a rejeitar sua educação religiosa. Mas por amor a eles, vamos refletir sobre algumas difíceis questões de relacionamentos. Com que frequência pais e filhos compartilham assuntos do coração? A criança se sente segura em compartilhar esperanças, medos e problemas com os pais? Os pais procuram continuamente afirmar em que aspectos a criança está indo bem ou apenas ouve críticas quando comete um erro. Os pais são pacientes quando a criança tropeça no
no aprendizado de novas atividades ou responsabilidades. Os pais expressam empatia por seus filhos, lembrando como era quando criança. Os pais orientam gentilmente os filhos a ter relacionamento com Deus. Ou eles simplesmente empurram goela abaixo a instrução religiosa. Os pais são seguros e maduros o suficiente para admitir seus erros e pedir perdão a seus filhos? Ou mantêm continuamente uma fachada de perfeição que as crianças percebem com facilidade? Os pais dedicam tempo para dar atenção exclusiva aos seus filhos? Eles brincam com seus filhos? O respeito foi cultivado e conquistado entre pais e filhos? Os pais aplicam a disciplina em um ambiente calmo e controlado ou impulsivamente com frustração ou raiva? Eles comunicam palavras e ações de amor e carinho à criança para que ela saiba que é amada incondicionalmente? E a lista continua. Essas perguntas, elas são importantes independentemente da dedicação dos pais para inculcar em seus filhos a instrução religiosa, se os principais tópicos abordados pelas perguntas listadas anteriormente, que falei para vocês, não estiverem entrelaçados em sua filosofia educacional, a dedicação pode ser inútil. Há momentos em que é preciso deixar o livro de lado, fazer uma pausa nas tarefas e passar um tempo de qualidade com seus filhos. Você não acha, meu irmão? Se os pais investirem no relacionamento, é provável, com certeza, que os dividendos sejam uma educação eficaz, culminando em um compromisso vitalício com Cristo e com a vida eterna, que é importantíssima. Há perigo de tanto os pais quanto os professores comandarem e editarem demasiadamente, ao passo que deixam de se pôr suficientemente em relações sociais com os filhos e alunos. Mantêm-se muito reservados e exercem sua autoridade de maneira fria, destituída de simpatia, que tende a repelir ao invés de conquistar a confiança e a afeição. Caso reunissem os filhos com mais frequência bem junto a si e manifestassem interesse em suas atividades e mesmo em suas brincadeiras, conquistariam o amor e a confiança dos pequeninos, e a lição de respeito e obediência seria aprendida, sem sombra de dúvidas, com muito mais facilidade, pois o amor é o melhor professor, querido. Um interesse similar manifestado aos jovens produzirá os mesmos resultados. O coração da juventude é pronto em responder ao toque da simpatia. Lembre-se disso e nunca mais se esqueça. A partir dos primeiros capítulos de Lucas e Mateus, nós temos aqui uma história linda. É possível construir, ainda que de forma vaga, uma imagem da influência e educação do Filho de Deus, Jesus Cristo. Uma descrição demonstra o valor da educação, visto que Jesus aproveita essa oportunidade para aprender com seus pais terrestres e, acima de tudo, com o Pai Celestial, sendo habilitado a instruir o sacerdócio no templo. Lá em Lucas 2:41 temos o relato do encontro entre o pré-adolescente Jesus e os doutores instruídos na lei judaica durante a visita a Jerusalém na Páscoa. E é breve, porém denso. 3 dias depois, encontraram Jesus no templo. Vocês conhecem essa história muito bacana, quando José e Maria perderam Jesus de vista. Depois de alguns dias, lembraram: cadê o meu filho? E eles voltaram para Jerusalém. E quando chegaram a Jerusalém, foram buscar Jesus onde? Claro, eles imaginavam mais ou menos onde estava o seu filho. E onde estava o seu filho? No templo. Onde? No meio dos doutores. Ensinando, perguntando, respondendo, lá no meio de pessoas inteligentes. E ali ele ouvia e interrogava. E todos os que o ouviam, muito se admiravam da inteligência
e de suas respostas, de acordo com Lucas 2, 46 e 47. Então, o que fez Jesus, o aluno modelo? Naquela época, um recinto ligado ao templo era ocupado por uma escola religiosa, semelhante às escolas dos profetas. Ali, mestres de destaque se reuniam com os alunos e o menino Jesus se dirigiu a esse local, sentando-se aos pés de homens sérios e entendidos, ouvia suas instruções. Como alguém que procura saber das coisas, interrogava esses mestres sobre as profecias e os acontecimentos que estavam ocorrendo na ocasião e que indicavam o advento do Messias. Jesus se apresentou como uma pessoa sedenta do conhecimento de Deus. Os doutores faziam perguntas a ele e ficavam maravilhados, amiga, com as suas respostas. Com a humildade de uma criança tenra, repetia as palavras das Escrituras, dando-lhes a profundidade de sentido que os sábios não haviam alcançado. Caso fossem seguidas as verdades indicadas por ele, teriam realizado uma reforma na região e naquela religião da época. Um profundo interesse nas coisas espirituais teria sido despertado, e quando Jesus começasse seu ministério, muitos estariam preparados para recebê-lo de bom grado. Ao avançar da infância para a juventude, não procurou Jesus as escolas dos rabinos. Não necessitava da educação obtida de tais fontes, pois Deus era o seu instrutor. Amigo, que bacana! Claro que ele foi educado por sua mãe e seu pai José, a mãe Maria. Ele foi educado pelos pais terrestres, mas havia coisas que seus pais terrestres, José e Maria, não conseguiam explicar, não conseguiam instruir. E essas coisas eram instruídas diretamente da fonte eterna. Deus era o principal professor de Cristo Jesus. É bacana saber que Jesus foi instruído pelos pais terrestres e pelo Pai Celestial. E os rabinos sabiam que Jesus não havia sido instruído em suas escolas. No entanto, seu conhecimento das profecias era muito superior ao deles. Imaginaram que esse pensativo rapazinho galileu teria um futuro promissor. Desejaram tê-lo como aluno para que se tornasse mestre em Israel. Queriam encarregar-se de sua educação, convencidos de que uma mente tão incomum devia ser educada sob a direção deles. As palavras de Jesus tocaram profundamente o coração dos doutores, como nunca tinha sido tocado por palavras de lábios humanos. Que legal, não é? A modéstia juvenil e a simpatia de Jesus quebraram os preconceitos deles. Sem perceber, aquelas mentes se abriram à palavra de Deus e o Espírito Santo lhes falou ao coração. Oh, amigo, amiga, todo cristão sabe que Jesus é o mestre dos mestres. Mas com que frequência ele é conhecido como o aluno dos alunos? Legal! Então, o que fez de Jesus o aluno modelo? Ele teve curiosidade e fome do conhecimento de Deus que o tornaram um ouvinte atento. Ele fez perguntas mostrando que era um aprendiz ativo, não apenas passivo. Além disso, não relutou em oferecer respostas. Mostrou que pode ser vulnerável e colocou suas ideias sobre a mesa para que outros também pudessem julgá-las, criticá-las ou até mesmo confirmá-las. Isso construiu a resiliência de que ele precisaria quando adulto, quando suas palavras trariam sobre si acusações de possessão demoníaca, porque chamaram Jesus de Beelzebu, o chefe dos demônios. Mas Jesus, com tudo isso, aprendeu, ao exigirem até a sua própria morte, a resiliência, a resignação. Mas para um garoto que falava de Deus desde os 12 anos de idade e provavelmente muito antes disso, ele não podia se intimidar. Bons alunos sempre se tornam os melhores professores.
Evidentemente, amigo, amiga, José e Maria tornaram-se bons e fiéis professores para Jesus. Mas, como a história de Lucas capítulo 2, 41 a 50 revela, eles não compreendiam ainda muitas coisas sobre o seu filho, pois Jesus tinha conhecimento e sabedoria que somente lhe haviam sido comunicados pelo seu professor, Papai do Céu, Pai Celestial. Vamos, como pais, prosseguir no grande privilégio de educar nossos filhos. Lembre-se de que Jesus, de como ele, recebemos instruções de nossos pais terrestres e também do nosso Pai Celestial. E como a família, não se esqueça do testamento de Moisés. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado e em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Deuteronômio 6, verso 7. Se puder, amigo, se puder, amiga, feche seus olhos e ore comigo. Pai Celeste, muito obrigado por esta lição impressionante da Escola Sabatina, que falamos sobre a família. Que a tua graça seja suficiente e seja derramada em nossa casa, em nossa família, a nossa primeira escola. Abençoe papai, abençoe mamãe, abençoe nossos irmãos, nossas irmãs, todos que aqui estão estudando a lição deste trimestre, desta temporada. Que possamos colocá-la em prática para o nosso viver de acordo com a tua palavra. Abençoe cada um de nós, nos dê uma semana de muita paz, pois te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, amigo, amiga, e até a próxima semana. Tchau. Eu aprendo a amar meu irmão e unidos cumprir a missão. Eu aprendo a amar